Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Paulo Giannini, pastor na Assembleia de Deus aqui em Parnamirim. Quero cumprimentar a todos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse momento, nessa reflexão, nós temos aqui uma resposta, uma possível resposta para uma das perguntas aparentemente polêmicas na Bíblia. Qual foi o local que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu? Vamos para o texto bíblico? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e depois o versículo de número 4. Vamos lá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo número 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito de falar. Meus irmãos, muitos já perguntaram para mim em aula teológica, em EBD, em debates, qual foi o local que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, se a Bíblia não apresenta, né, essa aparente resposta dessa localidade que ocorreu esse possível arrebatamento de Paulo. Né? O texto está bem claro, né, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Né? Meus irmãos, para nós respondermos essa pergunta, primeiramente, vamos partir de quando foi escrita essa carta. Né? Essa carta foi escrita na Macedônia, no ano 58 da era cristã, ok? E aí Paulo vai dizer quando ele estava escrevendo aos Coríntios, né? Há 14 anos atrás. Aí nós vamos subtrair, né, 58, que é o ano da carta, menos 14. Né? Então 58 menos 14 dar-se-á ao ano 44 da era cristã. E onde estava o apóstolo Paulo no ano 44 da era cristã? Vamos lá? Jesus morreu e ressuscitou no ano 33, né, depois de Cristo. Logo após veio o Pentecoste, né? E muitos teólogos, expositores bíblicos, comentaristas comentam, né, que a conversão do apóstolo Paulo se deu-se no ano 35 da era cristã, ok? Então, Paulo se converteu no ano 35, e Atos capítulo 9, versículo 20, versículo 21, ele começa a pregar para os damascenos, né? E diz a Bíblia que os damascenos não acreditaram na sua mensagem. Foi quando ele vai para a Arábia, né? E a resposta que ele foi para a Arábia não está no livro de Atos, está na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ele diz que ele foi para a Arábia e ficou 3 anos lá, ok? E depois ele voltou para Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro, com as colunas da igreja, Tiago e João. Gálatas capítulo 2, versículo 8 e 9. Em Atos capítulo 9, versículo 27 e 28, diz que Barnabé introduziu Paulo de Tarso em Jerusalém com os apóstolos. Né? Então, vamos seguir a linha de raciocínio. Paulo se converteu no ano 35, né, uma possibilidade. No ano 35 ele começou a pregar, mas os damascenos não acreditaram na sua mensagem, baseado em Atos capítulo 9, versículo 20 ao 22, ok? E quando os damascenos não acreditam na sua mensagem, ele não vai para Jerusalém, ele vai para a Arábia e fica num deserto com Deus no período de 3 anos, né? Como eu citei, Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 18. Depois ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, a sua estada em Jerusalém são apenas 15 dias. E o próprio Deus mandou ele apressar a sair de lá. Atos capítulo 9, versículo 26, 28. Ele sai de Jerusalém porque o próprio Deus ordenou. Em Atos capítulo 9, versículo 30, os irmãos enviaram de volta para Tarso. Então Saulo de Tarso, ou Paulo, né? Na verdade os dois nomes estão corretos, a Bíblia diz que
Saulo, que também se chama Paulo, né, Atos 13:9, ele estava em Tarso da Cilícia quando aconteceu esse arrebatamento, possivelmente nessa localidade, onde ele estudou filosofia, né, que era a capital da filosofia, Tarso da Cilícia, e ele se encontrava lá porque nesse período do ano 35 ao 38 ele estava na Arábia, ok? Do ano 38 ao ano 44 ele estava em Tarso da Cilícia, né? Aí nós subtraímos lá 58 menos 14, que dá-se ao ano 44. E segundo a Bíblia de ordem cronológica, né, Barnabé partiu de Antioquia da Síria para buscar Saulo em Tarso. E a igreja de Antioquia da Síria, né, em plena eminência com Barnabé, estava no ano 44, ano 45. Então, possivelmente no ano 45, Barnabé foi buscar Paulo de Tarso, né, que se encontrava em Tarso da Cilícia, e trouxe para Antioquia, né, da Síria, e começaram a fazer missões juntos, né, que era a capital das missões, Antioquia da Síria. E eles começaram a trabalhar junto por um ano, depois fizeram a primeira viagem missionária, possivelmente aí no ano 46 da era cristã, e o concílio em Jerusalém se dá o ano 48, 49, o ano 50, né? Então nós entendemos que à luz da cronologia bíblica, né, que Saulo de Tarso foi arrebatado na sua terra natal, em Tarso da Cilícia. Talvez o momento mais crucial do seu ministério. O momento que Deus disse para ele apressar e sair de Jerusalém, né? E os irmãos enviaram para Tarso, Atos 9:30, e ele começou a fazer tendas lá, possivelmente. Isso está escrito em Atos 18, versículo 3, embora não cite o local, mas ele aprendeu a fazer tendas. E quando ele pensou que o seu ministério estivesse acabado, né, um ponto final, tinha tudo para ser um apóstata, né, o próprio Deus o arrebatou ao terceiro céu, e ele escreveu, né, 13 epístolas, diz a Bíblia, né? Para um homem escrever 13 epístolas significa que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que o homem não é lícito de falar. Então a possibilidade dele ter sido arrebatado ao terceiro céu foi em Tarso da Cilícia, devido à cronologia bíblica e o possível ano que ele se converteu. Lembrando que ele se converteu no ano 35, no ano 35 ao 38 ele estava na Arábia, começou a pregar para os damascenos, não acreditaram na sua mensagem, vai para a Arábia. Do ano 35 ao 38 ele está na Arábia, do ano 38 ele vai para Jerusalém, fica 15 dias com Pedro, fica 15 dias com Barnabé, com as colunas da igreja, e o próprio Deus apressa a sua estada, né, a sua saída dali para ir para a sua terra natal. Quando ele volta, e lá possivelmente ocorre o arrebatamento ao terceiro céu, né? E é tão lindo, né, que esse arrebatamento ao terceiro céu, o apóstolo Paulo recebe o projeto missionário, porque depois de Jesus ele foi o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, o maior missionário, né, o maior líder do cristianismo, e escreveu 13 livros divinamente inspirados. Para um homem escrever 13 livros divinamente inspirados significa que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Isso ocorreu com João também na ilha de Patmos, né? Com João, o Senhor revela o livro do Apocalipse e o desfecho final da história da humanidade. Com Paulo de Tarso, o Senhor revela 13 livros da Escritura, que são os maiores compêndios de teologia, de cristologia, eclesiologia, escatologia, amatologia e todas as doutrinas bíblicas que nós conhecemos, que o apóstolo Paulo deixou para nós um legado. Ok, meus irmãos, eu acredito nessa posição, nessa linha, à luz da cronologia bíblica. Deus abençoe a sua vida, inscreva no nosso canal e ajude o pastor Marcos Paulo Giannini. Um abraço, fiquem com Deus.